Eu queria começar dizendo para vocês que a verdade é que todos nós buscamos por referências nas nossas vidas. Quem é que busca alguma referência? Alguém que você possa se espelhar, alguém que você admire, né? Um profissional que é referência na sua área, por exemplo, ele é conhecido por uma busca constante na excelência naquilo que ele se propõe a fazer. E com isso, com essa excelência, por conta dessa busca, a qualidade do seu trabalho, ele pode ser vista como uma prioridade. Além disso, nós falamos de uma pessoa que se esforça muito para entregar resultados muito além das expectativas. Eu não sei se você sabe, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito enquanto profissional, tá? É o Cristiano Ronaldo. Eu acho esse cara um cara extremamente comprometido com a sua profissão. Cara, o Neymar é infinitamente mais habilidoso. Infinitamente mais habilidoso. Existem outros jogadores que possuem uma maior habilidade que esse cara, mas esse cara, o tanto que ele é comprometido com aquilo que ele faz é um absurdo. Eu estava uma vez vendo um documentário dele e primeiro que é difícil você ver esse cara entrando em polêmicas, né? Na sua vida pessoal. Já apareceram algumas coisas, mas tudo muito abafado pela sua equipe, então você não vê ele se expondo como outras pessoas, enfim, eu não quero falar de outras, mas estou falando especificamente do Cristiano Ronaldo. Para vocês terem uma noção, vou dar um exemplo. Quando um atleta, um jogador de futebol joga numa quarta-feira à noite, aqui no Brasil, em São Paulo, o jogo geralmente que começa às 9h30 acaba às 11h30 da noite. Após o jogo, eles vão para o vestiário, eles tomam um banho e eles vão para a sua casa, né? Depois disso, eles chegam em sua casa lá para as 2h da manhã, vão jantar, vão descansar e assim, muitos deles conversando com algumas pessoas, dizem que vão dormir lá para as 4, 5h da manhã. No dia seguinte, eles têm um treino, muito provavelmente no período da tarde, conforme o calendário, né, como o calendário brasileiro é um calendário muito pesado no esporte, é jogo quarta, domingo, sábado, enfim, é muito pegado. Eles têm um trabalho que eles chamam de processo regenerativo, que é onde eles vão cuidar da sua musculatura para que ela não estoure, para que ela não rompa. Então eles, ao chegarem no centro de treinamento no dia seguinte, eles vão fazer gelo, eles vão colocar equipamentos para que eles possam recuperar o seu músculo. Somente após esse tipo de, essa regeneração muscular, é que eles vão para uma ativação, é que eles vão realmente de volta ao campo treinar. Isso é normal, isso todos os jogadores fazem, só que o Cristiano Ronaldo não. Esse cara é diferente. Uma vez vendo uma entrevista, vendo esse documentário, conta que quando acaba o jogo, enquanto todos os jogadores estão indo para suas casas, ter tempo com os seus filhos, com a sua família, onde eles saem para jantar, o Cristiano Ronaldo começa a fazer o processo de regeneração dentro do estádio, dentro do vestiário. Pós-jogo, ele já começa a se preparar, ele já começa a recuperar a sua musculatura. No dia seguinte, quando as pessoas chegam para fazer esse processo, ele já está apto a ir para o campo treinar, pegar a bola, fazer esses seus exercícios, treinar a cobrança de falta, seja lá o que ele faz. Ou seja, ele sempre está à frente dos seus companheiros de trabalho. Isso faz com que ele sempre se sobressaia perante os seus colegas de trabalho e os seus adversários também. E por conta disso, por conta dessa obstinação, por conta desse comprometimento com aquilo que Deus entregou na mão dele, que é a sua profissão, ele se torna então uma grande referência para os jovens de hoje em dia, e é a pessoa que possui mais seguidores no Instagram no mundo. Cristiano Ronaldo é o cara que tem mais seguidores no Instagram no mundo. Ele tem mais de, sei lá, acho que é quase 600 milhões de pessoas que o seguem no mundo. Mas a verdade é que as pessoas buscam loucamente por referência, porque o mundo carece de boas referências. Se você pega a lista dos maiores influentes dos dias atuais, cara, você tem Cristiano Ronaldo, aí você tem Messi, aí você tem, cara, uma galera que você fala, meu, o que essa pessoa tem de bom para me oferecer? Absolutamente nada. E o que nós percebemos ao longo das últimas décadas é uma degradação no que entendemos por referência.
Cada vez mais nós estamos baixando a nossa régua, baixando o nosso padrão. E aí alguns talvez digam: pô, Ramon, mas é natural. Poxa, a vida é natural, acontece, as coisas mudam. Né? Eu lembro que antigamente eu assistia jogo com meu pai, eu ficava maluco. Porque ele reclamava. Ele reclamava do Danilo, do Zidanilo. Mas eu entendo, porque ele assistiu Sócrates jogar, ele assistiu Rivelino jogar. E eu falava: pai, mas não existe mais Zico, não existe mais Rivelino, eles não jogam mais, o que nós temos é isso. Mal sabia eu que o meu dia chegaria, onde eu olho para o Enzo e falo: Enzo, que saudade de 2012, onde nós tínhamos Paulão, fala aí, Paulinho. Mas a verdade é que nós vemos como um todo, a referência baixando, a régua, o padrão, ele caiu, ele diminuiu. Mas eu, Ramon, não acredito que isso seja normal. Eu acredito muito que é culpa nossa, pessoas comuns, pessoas normais, que deixamos de exigir, deixamos de ser exigente e passamos a aceitar tudo, qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer tipo. Talvez em nome de uma paz, talvez em nome de uma suposta boa causa, mas a verdade é que nós deveríamos ter parado lá atrás e refletido. Na questão musical, nós vemos hoje, cara, é terrível se você coloca para ouvir as músicas que estão tocando na atualidade. E muitas músicas americanas que dizem palavras baixas, que dizem palavras feias, estão na boca de cristãos porque não sabem o significado, e aí nós achamos que é normal. Nós baixamos o nosso padrão, nós baixamos a régua. Nós devíamos ter refletido lá atrás. E hoje nós continuamos, nós assistimos televisão, assistimos a filmes, clipes musicais, vemos pessoas blasfemando contra Deus, vemos pessoas usando palavras de baixo calão, usando da sensualidade. Talvez isso nem incomode tanto, porque é normal, o mundo está cruel. Hoje as crianças estão largadas, com o celular na mão, grudadas na televisão, e sabe o que mais me dá pavor? É pensar que os meus filhos admiram youtubers. Estou sendo muito sincero para vocês, não que youtubers sejam pessoas más, mas existem tantas pessoas fazendo o que fizeram a diferença na humanidade, que causaram um estrago no reino das trevas. São essas pessoas que eu quero que os meus filhos tenham como referência. Eu não sei você, mas me dá pavor ouvir o meu filho falando: pai, quero ser youtuber. Ah, mas youtuber fica milionário. Não é a respeito de dinheiro, é a respeito de propósito. Sabe, quantos de vocês já apresentaram Billy Graham para o seu filho? Quantos de vocês já apresentaram Martin Luther King para os seus filhos? Quantas de vocês já apresentaram Kathleen Curran para os seus filhos? Existem tantas pessoas poderosas que mudaram a história, que se tornaram referências, que nós precisamos falar para os nossos filhos. A referência está errada, e talvez a nossa visão distorcida, e nós precisamos reajustar, para que então nós possamos ter a visão adequada e a referência adequada. Sabe, hoje é dia dos pais, e é um dia que nós pais somos paparicados pelos nossos filhos, é um dia onde nós pais somos paparicados pelas nossas esposas, um dia onde a admiração, ela não é uma admiração oculta, mas é uma admiração verbal, ela é colocada para fora em posts de redes sociais. Mas eu pergunto para você, pai, você tem sido uma boa referência para o seu filho? Sabe, muitas vezes nós nos tornamos boas referências pela nossa humildade, pela nossa integridade, pelo nosso trabalho. Mas e com relação a adorador? Você é uma referência de adorador dentro da sua casa para os seus filhos? Você é a referência na sua casa de um sacerdote? Porque você que é homem, Deus te chamou para ser sacerdote do seu lar. Deus te colocou nessa posição. E eu quero falar para você, mulher, que embora nós vamos falar muito sobre os pais, essa mensagem se enquadra a você também. Porque muitas das mulheres têm sido enxurradas, têm recebido enxurradas na sua mente, dizendo que você não precisa de um homem, que o seu filho não precisa de um pai. E eu quero quebrar essa palavra mentirosa na sua vida.
Quando Deus criou o homem, Ele criou para um propósito. Quando Deus criou a mulher, Ele criou para um propósito. E a junção desse propósito, desse combinado, é estarrecedor. É algo poderoso na mão do Senhor. Eu quero dar alguns dados para vocês. De acordo com a Lifeway Research Group, o Dia dos Pais é o feriado com a menor frequência nos Estados Unidos. O Dia dos Pais é o feriado com a menor frequência nas igrejas dentro dos Estados Unidos. Tem menos gente no Dia dos Pais nas igrejas do que num dia comum. Isso se torna muito interessante quando nós consideramos que o Dia das Mães, em contrapartida, é o terceiro dia com maior frequência nas igrejas americanas, ficando apenas atrás do Natal e da Páscoa. Somente atrás de Natal e Páscoa, o Dia das Mães lotam as igrejas. Domingo com o Dia das Mães é um domingo numeroso, altíssimo. O domingo do Dia dos Pais é um domingo de baixo número. É só você olhar as cadeiras vazias aí, ó. E eu posso falar até do meu time. Tem pessoas do meu time que vai tomar um puxão de orelha. O Diego está aqui. O Serginho também. E tem outros que vieram de manhã, mas não é isso. Mas, cara, isso é verdade. E eu pedi para a Vanilda, eu falei, você pode falar, Vanilda, ela cuida de toda a operação, nós sabemos exatamente o número de pessoas que frequentam aqui aos domingos. Se você sair aqui na rua, quando você estiver indo embora, antes de cruzar o portão, olhar para cima, nós temos uma câmera que conta o número de pessoas, então eu sei exatamente quantas pessoas tem em cada culto. E o Dia das Mães, de fato, é um dia com maior frequência, e o Dia dos Pais é um dia o Dia das Mães é um dia com maior frequência, e o Dia dos Pais é um dia com menor frequência. Cara, isso para mim não pode ser algo aceitável. Scott McConnell, que é diretor da Lifeway Research Group, ele diz que claramente as mães, elas querem estar presentes no Dia das Mães na igreja, para receber homenagem, que naturalmente muitas vezes é oferecida para as mães, né? Na maioria das igrejas, e as famílias também fazem questão de estar presentes para homenagear as suas mães e mostrar apoio, e mostrar suporte e incentivar, porque dessa forma a mãe se sente honrada. Só que McConnell também disse que as igrejas são menos eficazes em homenagear os pais, e as famílias acreditam que os pais cristãos não valorizam muito e não querem muito participar do culto. Olha o peso disso. Quantos pais deixam de vir na igreja aos domingos porque estenderam demais um churrasco nas suas casas? Quantos pais não deixam de vir à igreja no domingo porque querem assistir um jogo de futebol em casa e não dá tempo de voltar, e não dá tempo de ir para a igreja? Quantos pais não deixam de vir ao culto, de congregar, porque querem ir aos jogos, ou então querem ir às festas? Esse é o valor que você passa para os seus filhos. Mas existem consequências, e consequências graves, e eu vou trazer dados para vocês aqui. Um estudo realizado pela Promise Keeper e a Baptist Press disse que se um pai não vai à igreja, se um pai não frequenta a igreja, mesmo que uma mãe frequente, se o pai não frequenta, 1 a cada 50 crianças e adolescentes se tornarão pessoas que vão frequentar a igreja regularmente. Ou seja, se somente a mãe frequenta a igreja, 1 em cada 50 crianças e adolescentes vão frequentar a igreja regularmente. Agora olha que poderoso. Se um pai vai para a igreja, mesmo que a mãe não frequente, esse número vai de 67% a 75% das crianças e adolescentes vão frequentar a igreja quando se tornarem adultos. Se o pai frequenta a igreja, mesmo que não regularmente, entre 50% e 60% dessas crianças vão frequentar com alguma regularidade quando for adulto. Agora vamos continuar aqui. Se uma mãe não vai à igreja e um pai sim, 67% dos filhos de casa frequentam a igreja. Ou seja, eu vou para a igreja, minha esposa não, os meus filhos, 67% das crianças acompanham os pais para a igreja. Agora, se uma mãe vai para a igreja e o pai não, 67% não vão para a igreja, não frequentam a igreja. Um outro estudo baseado nas escolas bíblicas dominicais dos Estados Unidos
também mostrou dados similares. Olha só isso: quando os dois, pai e mãe, frequentam a escola bíblica dominical, 72% das crianças, 72% das crianças vão frequentar a escola bíblica dominical quando crescerem. Quando apenas o pai frequenta a EBD, que é a escola bíblica dominical, 55% das crianças vão replicar esse modelo e vão frequentar quando crescerem. Se apenas a mãe frequenta a EBD, 15% vão replicar. Ou seja, quando é o pai que frequenta, 55%. Quando é a mãe que frequenta, somente 15%. Um outro estudo mostra, olha que lindo isso, que lindo não, né? Sei lá. Mas um outro estudo mostra que se a mãe for a primeira pessoa da casa a aceitar a Jesus, se tornar uma cristã, 17% da família, existe a probabilidade de 17% de toda a família se tornar cristã também. Agora, se o pai for o primeiro a se tornar um cristão, esse número passa dos 93%. Ou seja, nós pais temos uma importância gigantesca na criação, na educação e no impacto na vida dos nossos filhos. Nós somos a referência dos nossos filhos. O que nós ensinamos, eles fazem. O que nós gostamos, eles gostam. O time que nós torcemos, eles torcem. Você já reparou isso? Se você tem tatuagem, o seu filho quer fazer tatuagem. Se você usa boné, o seu filho quer usar boné. Se você tem um cabelo diferente, o seu filho quer ter um cabelo diferente. Os filhos repetem o modelo dos pais. Talvez você não soubesse o tamanho da importância que você tem na criação, na educação e no impacto na vida dos seus filhos. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar uma coisa. E mesmo que você seja uma mãe solo, Deus também veio aqui para te lembrar uma coisa. Que o nosso Deus Pai, Ele é a referência de um Deus Pai muito bom. Ele é a referência. Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Cara, eu admito aqui que talvez a minha realidade seja muito distante, muito diferente da sua. Eu reconheço que eu sou muito privilegiado enquanto filho e enquanto pai, por conta da história que eu tive, o ambiente que eu vivi, a forma como eu fui educado, tudo isso coopera para eu exercer aquilo que eu exerço hoje, que é a paternidade. Eu sou apaixonado pela paternidade, eu sou apaixonado pelos meus filhos, eu sou apaixonado pela minha família. Não existe nada mais prazeroso para mim do que estar com eles. Mas eu aprendi isso, eu tive um bom modelo dentro da minha casa. Talvez essa não tenha sido a sua realidade. Sabe, existem pessoas que nunca conheceram seus pais, ou seu pai, especificamente homem, seu pai. Outros que conheceram e prefeririam nunca ter conhecido, devido a abusos que sofreram, seja ela de ordem emocional, física, ou então sexual mesmo. Existem aqueles que não sentem saudade, existem aqueles que sentem saudades, existem aqueles que nenhuma vez na vida tenham se sentido amado pelo seu pai. Mas eu quero te deixar claro uma coisa aqui: nós não podemos olhar para Deus com a perspectiva das péssimas experiências que nós tivemos. Existe uma falta de entendimento, porque muitas vezes nós vemos Deus como tudo, como nosso Senhor, como Deus Criador. Nós vemos Ele como aquele que mandou o seu Filho para nos salvar. E talvez você seja um excelente cristão, já tenha reconhecido que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e você fale: uau, Deus é incrível. Mas quando se fala de paternidade, da paternidade de Deus, você trava, você congela, porque a sua experiência vivida aqui na terra foi péssima, e você não consegue entender como é possível um pai amar o seu filho, já que você na sua casa não recebeu esse tipo de amor. O que eu quero te falar hoje é que existe um pai que está de braços abertos para você. Ele é pai de verdade. Sabe, eu acho que eu sou um bom pai, mas não consigo me comparar, e é impossível com que eu me compare com o amor de Deus o Pai sobre as nossas vidas. O meu amor, ele é limitado, e quando eu digo limitado, ele se limita aos meus filhos. Se você falasse assim: Ramon,
eu preciso do dedo mindinho do Gael, bebezinho, nem vai sentir. Se você falasse assim, eu preciso do dedo mindinho do seu filho, para que eu seja salvo da morte, sabe qual vai ser a minha resposta para você? Eu vou mandar flores, eu vou orar muito pela sua família, eu me proponho a ajudar a sua vida, os seus filhos, mas nunca que eu vou cortar o dedo do meu filho por você, meu amigo. E talvez talvez não, certeza que você faria o mesmo por mim. Mas o Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho para morrer em morte de cruz, para que o amor dele fosse estendido a cada um de nós. Você entende por que nós não podemos comparar o amor de Deus com o nosso amor? Porque o nosso amor é limitado àqueles que estão em nossa volta, aqueles que pertencem ao nosso ciclo, mas o amor de Deus não, é ilimitado, abrange todo mundo, vê aquilo que nós não vemos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Deus Pai, provedor de todas as coisas. A provisão de Deus ao longo da história está claramente registrada nas Escrituras. Quando você faz uma rápida pesquisa, você pode encontrar como o Deus da provisão se revela e como Ele age em diferentes aspectos no cumprimento do seu propósito. Passar por crise, todo mundo passa, não é só no século 21 não, nós cristãos do século 21 que passamos. Grandes homens da Bíblia ao longo da história passaram por momentos terríveis. Na própria Bíblia nós encontramos vários exemplos da provisão de Deus ao longo da história. Se nós pegarmos no livro de Êxodo, capítulo 16, nós vemos a provisão, nós temos o exemplo de como Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto. Se nós formos também um pouco mais para frente na história do profeta Elias, nós podemos aprender muito sobre o cuidado providencial de Deus para Elias e com o seu povo. Você precisa entender uma coisa, que Deus é imutável, mas Ele não está estático. Deus é imutável, mas não é estático. Ele age de maneira diferente e específica ao longo da história, conforme o seu propósito eterno. E hoje, e para sempre, Ele vai ser o nosso Deus da provisão. E sabendo disso, eu quero falar sobre 3 provisões que Ele nos dá. E nós, enquanto homens, enquanto mães, pais, temos a obrigação de prover também para os nossos filhos. Se nós temos uma boa referência no céu, e você olha para Deus e admira e fala, é como esse cara, é como esse Senhor, é como esse Deus que eu quero agir, Ele vai te mostrar hoje coisas que o mundo carece, que seu filho também talvez esteja carecendo, que você pode implantar, e não somente para os nossos filhos, mas para todos aqueles que caminham à nossa volta, amém? Glória a Deus. Você está comigo? Então dá um glória a Deus aí. Primeiro, Deus é o Deus da provisão do afeto e no afeto. Afeto é um sentimento de muito carinho por alguém. Na Bíblia, Deus nos é apresentado como o Pai que provê. E como nós estamos falando, afeto também vem dele. Olha só o que diz o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Aqui fica a minha pergunta. Você que é mãe, acaso pode você, mãe, esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que você não se compadeça, não tenha compaixão, não tenha dó do filho do seu ventre? Com certeza não. Mas ele continua dizendo, mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Que Deus está falando, mesmo que uma mãe, muito provavelmente nunca se esqueça do seu filho, mas mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Agora, tanto o papel do pai quanto o papel da mãe são fundamentais para que uma criança cresça de forma saudável e mais tarde se torne em um adulto, em uma pessoa equilibrada. Um lar onde a falta de uma dessas figuras de autoridade, proteção e afetividade provoca nos filhos um desequilíbrio emocional, uma das causas de ansiedade, insegurança e também medos e depressão. Sabe que eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos e ele sabe que eu gosto muito de dados, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de estatísticas, e os filhos dele entraram numa escola luterana.
E ele me contou que antes de entrar na escola luterana, é o Bernardo, meu grande irmão, ele teve que se reunir com o board da escola, com os diretores, onde foi tudo esclarecido, foi tudo mostrado, o que eles pensavam, como eles agiam, a importância dos pais na criação e na educação do filho. E ele começou a me contar acerca de algumas pesquisas, de algumas reportagens. E uma dessas reportagens mostra, um estudo federal, realizado com várias instituições, mostrou que 63% dos suicídios dos jovens estão causados ou são causados em lares órfãos. Um sociólogo de Harvard chamado Robert Sampson observou que a violência urbana está concentrada em bairros onde a maioria das casas são monoparentais, ou seja, um pai ou uma mãe. Um outro estudo realizado pela Universidade Estadual de Michigan descobriu que 75% dos assassinos adolescentes examinados eram de lares sem pai. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos também apontou que 85% das crianças com distúrbios comportamentais têm apenas a mãe em casa. E a conclusão desses dados, diz que onde os pais são casados e presentes, são menores, as crianças são menos propensas a abandonar a escola, se tornarem viciadas em drogas e também se tornarem moradores de rua no futuro. A verdade é que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa necessidade e sabe o quanto é necessário que nós sejamos tocados por Ele. É impossível, você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa referência para o seu filho, você pode ser uma mãe solo e fazer de tudo para que o seu filho seja preenchido com o seu amor. Se nós não formos preenchidos com o amor de Deus, nós sempre carregaremos um vazio em nossas almas. Eu, como pai, quero acertar com os meus filhos todos os dias, mas se eu não receber esse amor que inunda as nossas vidas, vai ser impossível eu preencher a vida dos meus filhos com esse amor. Nós precisamos olhar para Deus, porque Ele é a referência do amor, do afeto. Hoje não mais, mas, cara, algumas gerações atrás, os pais não abraçavam os filhos, porque os filhos tinham uma questão, se relacionavam senhor e senhora, não tinham proximidade, não tinham intimidade. As coisas mudaram, mas eu acho que passou do ponto. Hoje, os filhos não honram os pais não amam os filhos, os pais brigam com os filhos, desonram os filhos, mandam os filhos para fora de casa. Muitos pais não falam eu te amo para os seus filhos. Deus é afetuoso e o nosso papel como pai é ser afetuoso, assim como o Pai Celestial é. Salmo 103, versículo 13 e 14, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora, outras versões nós encontramos de outra forma, da seguinte forma: Ele como um pai afetuoso e compassivo para com todos os que o temem, pois conhecem perfeitamente como somos feitos. Lembra-se bem de que somos apenas pó. Ele é afetuoso e se importa com você. Você pode falar isso para a sua alma ouvir? Deus é afetuoso. Meu querido, fala para a sua alma ouvir. Deus é afetuoso e se importa comigo. Prova disso é que Ele se importou com Davi. Prova disso é que Ele se importou com Elias. Prova que Ele se importa com nós. Talvez o seu pai não tenha sido o protótipo do pai afetuoso. Talvez não te abrace, talvez não te beije, talvez não diga palavras de amor. Mas eu quero te falar que você não precisa replicar esse ciclo. Uma vez conversando com uma pessoa, ela estava bem triste, bem abatida, e veio se abrir comigo, e veio falar, rasgar o seu coração, e falou: cara, eu estou assim arrasado, porque eu tive uma conversa com meu pai, e essa conversa assim, me dilacerou, porque eu fui cobrar algo dele. Eu fui cobrar porque ele poucas vezes falava eu te amo para mim. E eu falava, pai, eu te amo, e o pai não respondia, e ele falou, cara, meu pai não respondia, e aquilo começou a gerar um trauma em mim, porque eu não me sentia amado, eu não conseguia sentir o amor do meu pai, porque ele não expressava através de palavras, e eu decidi ter uma conversa com ele. E ele falou para mim, filho, não é que eu não te amo,
é que eu não aprendi a falar eu te amo. Eu não ouvi isso dos meus pais, eu não ouvi isso do meu pai. Então como que eu posso te dar algo que eu não tenho, que eu não sei? Eu não sei falar, mas eu provejo tudo para você, eu dou a provisão, eu cuido de você, eu mato um leão, eu entro na frente de qualquer coisa para te proteger, mas eu não sei falar. E ele falou, cara, aquilo rasgou o meu coração, porque eu estava exigindo do meu pai algo que ele não tem para me dar. Não é o amor, mas são as palavras. E eu falei, cara, o que você fez com essa informação? Ele falou, eu me propus a ajudar meu pai nessa caminhada. E um tempo atrás ele me procurou, a gente se encontrou e eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, todo dia que eu falo no telefone beijo filhão, eu te amo. Beijo filhão, você é fera, eu te amo demais. Ele falou, ele aprendeu. Porque eu também não quis seguir esse ciclo dentro da minha casa. Eu tenho os meus filhos, eu não quero falar para os meus filhos, sabe, viver travado para não falar eu te amo. Eu quero ser um pai afetuoso. Isso mudou a história do pai dele, mudou a história dele e mudou a história das gerações que vão aparecer também. E eu quero te falar que Deus é assim, Ele tem a referência para você, Ele é o exemplo para você. Olhe para Deus e deseje ser como Ele é. Ele sempre será o melhor modelo a ser seguido. Amém? Então a primeira provisão que nós falamos é a provisão no afeto. A segunda provisão que nós podemos ver é a provisão no amor. E nosso Deus é um Deus de amor. Eu preguei semana passada a respeito da essência de Deus, e como o livro de 1 João 4 define como a essência de Deus é o amor, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo a respeito da essência dele, essa essência é o amor. Mas quando nós falamos de um pai que ama, qual uma parábola que vem à sua mente e à sua memória? Como é que é? Filho pródigo. Quem falou filho pródigo? Serginho, próxima vez não vou mais deixar você falar. Parábola do filho pródigo. Sabe que essa parábola, onde alguns estudiosos acreditam que ela deveria ter um outro nome. Alguns estudiosos acreditam que o nome dessa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque essa parábola não é a respeito do filho, mas é a respeito do pai. Se você pegar esse texto, essa história, a palavra filho, ela repete 5 vezes. Enquanto a palavra pai é repetida por 12 vezes. Então é muito mais sobre o pai, sobre a atitude do pai, do que sobre as atitudes do filho. E a história provavelmente você já tem ouvido, ela está relatada lá no livro de Lucas capítulo 15, depois você pode ler ela inteira. Mas a verdade é que existiu um filho, e esse filho chega no seu pai, eu vou resumir. E ele chega no seu pai e fala assim, pai, é o seguinte, eu quero ir embora. Eu quero os meus bens, eu quero que o Senhor antecipe a minha herança, e eu vou embora, quero viver a minha vida, quero fazer os meus investimentos, quero fazer o meu 1 milhão antes dos 30, me libera. Estou parafraseando, tá, gente? E aquele pai muito chateado fez isso, mas essa atitude naquela época, hoje já é algo terrível, você pedir para o seu pai, pai, antecipa a minha herança, porque é como se você estivesse falando, cara, eu não me importo mais com você, eu não me importo mais com o que você tem, eu me importo com o seu dinheiro, me dá da minha parte que eu vou embora, eu vou curtir a minha vida. E aquilo naquela época já era uma desonra tamanha. Mas eu quero ler com vocês, porque que acontece? Esse filho ele vai, a Bíblia relata que ele gasta tudo, gasta com bagunça, gasta com festas e gasta tudo que ele recebeu, a ponto de não ter mais nada. E então ele se vê trabalhando, cuidando de coisas, de pessoas. Ele era um filho paparicado, ele era um filho amado, e passa a ser um filho que trabalhava e se alimentava de comida de porcos. E porco para o judeu é um animal imundo. E ele diz, já não tenho mais nada, já que eu não tenho mais nada, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, entretanto me aceita como um dos teus servos, porque eu vou ser muito melhor tratado do que eu sou agora. E ele toma essa coragem, ele vai até o seu pai para falar isso, com um discurso pronto. E no versículo 20 diz, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou.
Presta atenção, não foi ele que avistou o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículos 22 a 24, o pai porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôu-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então eles começaram a regozijar-se. E aqui nós enxergamos o tamanho desse amor, do amor desse pai para com esse filho. Esse pai que não decidiu guardar ofensa, esse pai que não decidiu guardar rancor, esse pai que não decidiu guardar ressentimento, que não se pôs numa posição de vingança, mesmo tendo sido desonrado pelo seu filho que tinha perdido tudo o que aquele pai tinha conquistado ao longo da vida. O que nós vemos é que esse pai, ele tem uma característica de um pai cheio do Espírito Santo, porque esse pai, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele é benigno. Esse pai, ao avistar o seu filho, ele quebra todo o protocolo. Ele vê o seu filho de longe, vestido com aquelas roupas, ele provavelmente tenha tido que levantar a sua túnica e tenha que sair correndo, sabe, já talvez numa idade avançada, para encontrar o seu filho. Ou seja, o que nós podemos entender quando nós lemos essa mensagem, é que o pai de fato esperava, o pai tinha expectativa, o pai tinha esperança de um dia reencontrar aquele filho que havia se perdido. Mesmo de longe, o pai o abraça, o pai o acolhe, o pai o perdoa. Aquele homem que vinha sofrendo com a escassez de alimento, escassez de cuidado, escassez de lugar para dormir, por conta das suas próprias escolhas, por conta das suas próprias decisões erradas, decisões egocêntricas, decisões carnais, foi então amparado pelo pai que proveu tudo a ele: comida, roupa, sustento, afeto e o principal, amor. E esse filho foi resgatado. No jogo do São Paulo semana passada, eu não lembro contra quem que foi, eu só vi essa reportagem. Estava rolando ali uma campanha de uma marca para o Dia dos Pais. E o árbitro, não sei se alguém viu aqui isso aí ou não. Alguém viu? Você viu? Tem algum São Paulino aqui? Sei mais São Paulo do que vocês. Brincadeira, não sei não, só vi o coisa mesmo. Mas conta que o juiz, né, eu vi, o juiz ele entra com o filho no campo. E, cara, eu esqueci o nome daquele juiz, mano, é o Voaden. É um árbitro gaúcho, ele entra com o seu filho no campo e ele pega o microfone e ele começa a discursar. Ele diz assim, eu fiz aqui transcrevi o que ele disse. Ele diz assim: de cada 10 meninos, somente 5 têm a certeza de que são amados pelo pai. Que jogo é esse que os homens estão jogando? Nós precisamos mudar essa regra urgente. E eu fiquei muito feliz de ver aquilo, porque não é somente nós cristãos que entendemos a importância de um pai, do amor do pai na vida de um filho. O mundo entende, o mundo percebe. Embora existam ideologias que queiram calar isso, elas nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque da mesma forma que um homem não pode suprir o lugar de uma mulher na criação de um filho, a mulher muitas vezes não vai conseguir suprir aquilo que um homem foi chamado para fazer. Quando nós lemos a história de Jesus, e isso me pega, porque existem mulheres que caem nesse discurso do empoderamento, e não desejam que os seus maridos tomem o papel de sacerdote da sua casa, e daquele que o Senhor chamou para cuidar, trazer provisão. Presta atenção que quando Jesus nasce, o anjo do Senhor aparece a quem para falar: sai desse lugar e vai para esse lugar seguro. O anjo do Senhor em sonho aparece para José e fala: José, esse ambiente não é um ambiente seguro, tira Jesus, tira Maria daí e vai para um outro lugar, e quando eu falar para você, você retorna. José faz absolutamente igual aquilo que o anjo do Senhor havia ordenado. Depois o anjo do Senhor aparece para José novamente e diz: bom, agora as coisas acalmaram, depois de um tempo, pode voltar. Existem papéis determinados, e eu quero aqui honrar você que é mãe solteira.
Talvez você tenha sido abandonada. Talvez você não esteja nessa posição porque você desejou estar, mas porque você foi abandonada. E eu quero te falar que Deus supre a necessidade de um pai na vida do seu filho. Em nome de Jesus. Você não precisa carregar esse rótulo de mãe solteira. Isso não é um fracasso, isso é uma vitória. Fracassado talvez seja o pai do seu filho, que largou o seu filho nesse momento. Mas que ele encontre o caminho e ainda volte ao Senhor, para que ele seja cheio do amor e reencontre e derrame o amor que o seu filho precisa também. Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo o mundo mesmo o mundo percebendo essa dificuldade, nós ainda vemos a grande omissão nos dias de hoje. No ano de 2013, 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Só no estado de São Paulo, 750 mil pessoas de 0 a 30 anos não possuem o nome do pai. 11,6 milhões de famílias brasileiras são compostas por mãe solo. Nós precisamos olhar com cuidado o que tem acontecido. Porque da mesma forma que nós precisamos procurar o amor, preencher a nossa vida, o vazio da nossa alma com o amor de Deus e não com relacionamentos frágeis, nós devemos olhar e amar os nossos filhos para que eles não busquem o amor em outros lugares e ambientes que não são seguros para eles. Porque Deus escancara o amor dele para nós, e nós precisamos escancarar o amor que nós temos para os nossos filhos. Nós damos aquilo que nós temos. Se você estiver cheio do amor de Deus, você vai dar o amor de Deus. Se você estiver cheio e pleno do amor e o cuidado do Senhor, é isso que você vai transbordar na vida dos seus filhos. E o terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês é a provisão na proteção. O nosso instinto paterno entende proteger de uma forma. Eu lembro que quando eu jogava bola, eu fui jogar um campeonato. E eu gostava muito de futebol e a gente foi jogar um campeonato. E o meu pai foi, e assim, cara, terrível, porque a quadra que a gente jogou era aqui na Semilápia, não sei quem conhece aqui, mas a quadra é embaixo, a arquibancada é em cima ainda. Irmão, pensa que chovia de tudo na gente ali. Os caras cuspiam, os caras xingavam, e o cara me xingou tanto, e cuspia em mim, e eu olhei, eu marquei a cara dele. Eu falei, eu sei quem você é. E eu saí revoltado daquele jogo, né? A gente jogava pela igreja, e a gente foi expulso do campeonato, né? Enfim, deixa pra lá. Mas eu lembro de sair daquele lugar, e de repente quem eu vejo andando sozinho? O menino que cuspiu em mim. E eu falei pro meu pai, pai, esse aí foi o que cuspiu em mim. Ele falou, vai lá e dá um pau nele. Aí eu falei, e se eu apanhar ele? Aí eu entro, aí eu te defendo. A proteção do pai é desse jeito muitas vezes. Eu já contei essa história, mas quando o Enzo era pequenininho, ali na Imperatriz, nós estávamos ali, e na Imperatriz, quem aqui já frequentou a Imperatriz? Frequentava? Ela era uma igreja bem pequenininha, né? E eu ficava ali perto do departamento infantil, então como se o departamento infantil estivesse atrás de mim aqui, tinha uma porta, e eu ouvia um choro. O Enzo devia ter um ano e meio. E eu ouvi um choro, e eu falei, eu conheço esse choro é do Enzo. E eu entrei lá, e ele chorando, a tia vindo já trazer ele para mim. E eu falei, o que foi? E ele não conseguia falar, ele chorava muito. E eu acalmei ele, fui para uma escadinha que tinha ali perto, abaixei, eu falei, calma, respira, tal. Ele foi se acalmando, e ele falou para mim, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei quem me mordeu. E eu olhei o braço dele roxo, me deu um ódio. Né? Pai de primeira viagem, me deu um negócio em mim. E eu falei, tá bom. Aí ele ficou olhando para minha cara, tipo, e agora? Eu falei, você sabe quem foi? Ele falou, sei. Eu falei, então, você volta lá e morde ela. Só que nisso que eu falei, uma mão encostou no meu ombro. E era a Érica. E ela olhou para mim e eu falei, sabe como é, né? O nosso instinto é isso.
é proteger, é não querer que os nossos filhos se machuquem, e numa disputa, que eles machuquem, mas que eles não saiam feridos, machucados. Mas a proteção do Senhor é um outro nível, é de uma outra forma, é de uma outra estatura, é de uma outra complexidade. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós encontramos aproximadamente 110 versículos que falam sobre proteção de Deus nas nossas vidas. Talvez o Salmo 91 seja o salmo mais emblemático, mas existe um salmo que fala muito comigo, que talvez é um dos versículos que eu mais ame na Bíblia, que é o Salmos 34, versículos 6 a 8. Não sei se você conhece, mas eu vou ler com você. Ele diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu vou explicar um pouquinho melhor essa passagem. O homem, o pobre homem, aqui ele está dizendo não pobre financeiramente, mas pobre no sentido de estar aflito, de estar desamparado, de estar abandonado, desolado, foi quem clamou ao Senhor, devido à sua grande necessidade. E como o nosso Deus é um bom Deus, como o nosso Deus é um Deus Pai, e Ele não resiste a um coração quebrantado, e aquele homem recebe uma resposta divina, quando os olhos do Senhor brilharam sobre a vida dele. E sabendo da imutabilidade do nosso Deus, nós entendemos que todos aqueles que estão cercados de temores, são também convidados a seguir esse exemplo do salmista, e clamar, e receber o mesmo benefício que aquele homem recebeu. Porque existem vários relatos na Bíblia, que mostram pessoas que clamaram ao Senhor de todo o seu coração, e tiveram prontamente as suas petições respondidas. Sansão é um deles, e tantos outros mais. Mas quando o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, nós precisamos entender que o ministério dos anjos é uma realidade, e há inúmeras passagens bíblicas que comprovam isso. O próprio Salmo 91 que eu citei lá em cima, como talvez a referência de um salmo de proteção, fala sobre isso no versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. No texto que nós lemos no começo desse ponto, ele termina no versículo 8 dizendo: provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem naquele que nele se refugia. E nós precisamos entender que somente alguém que prova o amor de Deus através do seu cuidado, pode realmente dizer se essa proteção é satisfatória ou não. Somente você que provou o amor de Deus através do cuidado, você pode dizer se é satisfatório ou não esse cuidado na sua vida. Pode ser o cuidado através de um livramento, pode ser o cuidado através de um momento de dor que você tenha vivido, e o Senhor te abraçou, o Espírito Santo te consolou. Pode ser sobre inúmeras áreas. Somente quem prova o amor através desse cuidado, pode afirmar, e eu tenho certeza que afirmará, que é muito satisfatório. Sabe, eu tomei uma tesourada uma vez, na faculdade, e enfim, cara, eu fui levado até o ambulatório da faculdade, e cara, o bombeiro olhou e falou: você precisa voar para o hospital, porque onde está localizado, está muito próximo do pulmão, foi bem aqui atrás, passou entre duas costelas, e ele falou: você tem que voar, porque está muito perto do seu pulmão, e conforme você respira, o pulmão faz o seu exercício, e joga sangue para fora. E eu fui para o hospital. Chegando no hospital, o médico me fez o exame e tal, eu entrei pela emergência e tal, e ele colocou quase que o dedo inteiro dentro do meu corte. E eu lembro muito dessa frase que ele falou. Ele falou: você acredita em Deus? E eu falei: eu acredito. Ele falou: então agradece, porque por 1 milímetro não pegou o seu pulmão. E ele falou: eu não estou falando, não é uma figura de linguagem, eu estou te falando que por 1 milímetro não pegou o seu pulmão. E aí eu senti o amor e o cuidado de Deus, e eu entendi que o nosso Deus é um Deus de 1 quilômetro, é um Deus de 1 metro, e é o Deus de 1 centímetro, é o Deus de 1 milímetro. E eu posso te dizer que eu experimentei isso, e é sim satisfatório ver a sua vida sendo guardada pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus naquele momento falou: opa, anjo, desce lá e protege o Ramon. E não foi briga, foi uma fatalidade, tá? Você que já está elocubrando aí que eu briguei, não foi briga não, foi uma fatalidade, foi um acidente. Mas aconteceu.
Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é quem enxerga os caminhos tortuosos que nós vamos enfrentar, Ele é aquele que enxerga as amizades ruins que podem nos afastar dos caminhos do Senhor e da presença que pode nos levar à morte. Mas para provar desse cuidado, nós precisamos entregar o nosso coração a Ele de forma integral. E quando nós recebemos essa proteção de Deus, nós então temos um grande exemplo de um pai que se dedica, de um pai que sempre está presente para proteger, e que através da sua presença e da sua proteção, Ele gera em nós uma confiança extraordinária. Sabe que nesse período que nós estivemos de férias, eu, a Érica, o John, o Enzo e o Gael, nós fomos em alguns parques, e eu achei muito legal o que o John fazia, porque toda a montanha-russa que ele queria ir, mas tinha medo, ele falava para a Érica assim: eu vou com meu pai, porque o meu pai me abraça forte. E no começo ele achava que a Érica ficava triste, mas a Érica incentivava isso, o seu pai é fortão, né? E a visão que o John tem de mim é do cara mais forte do mundo. Ele não sabe às vezes que eu entro no meu quarto e eu choro. Ele não sabe muitas vezes quando ele passa ou faz algumas coisas e eu choro no meu quarto. Ou choro onde quer que esteja. Ele não tem essa visão, ele tem a visão do pai forte. E eu acho isso lindo, porque é essa visão que eu tenho de Deus. Eu sinto muitas vezes que é como se Deus estivesse me abraçando. Estivesse, sabe, com os seus braços de amor me envolvendo e falando: não, deixa eu te tirar desse caminho. Deixa eu te levar por esse outro lado, porque por esse lado você vai se dar bem. Deus quer fazer isso com você. Nós somos responsáveis por proteger os nossos filhos. Deus te levantou para que você proteja os seus filhos. E existe uma maldade no mundo. Segundo a OMS, metade das crianças do mundo, ou então aproximadamente 1 bilhão de crianças por ano, são afetadas por violência, de forma física, sexual ou psicológica. A Érica ministrou aqui na IA Conference a respeito de nós sermos os guardiões da pureza dos nossos filhos. E eu quero falar para você: não terceirize o cuidado do seu filho. Deus não terceiriza o cuidado dele sobre a sua vida. Não aplique, não terceirize aquilo que Deus te deu. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que para que nós possamos entender e enxergar o nosso Deus como aquele que provê, como aquele que cuida, como aquele que ama, como aquele que guarda, para que nós repliquemos tudo isso para os nossos filhos, primeiro nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Sabe, talvez você já tenha entregue, talvez você já tenha feito orações, talvez você já tenha dito várias vezes, talvez você tenha falado: cara, eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não consigo sentir esse amor. Talvez esses dados que eu te trouxe no dia de hoje tenham te gerado um alerta. Você viu o impacto que um pai tem na vida de um filho. Vocês entendem isso? Vocês entendem, homens, a responsabilidade que vocês carregam? Se você ainda não é pai, você precisa entender isso aqui. Cara, não existe isso de brincar de ser pai, não existe isso de brincar de ser homem, assim como não existe isso de brincar de ser filho de Deus. Você precisa tomar o seu lugar, você precisa tomar a sua posição e entender quem Deus é na sua vida. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. E primeiro eu queria falar com você que talvez nunca tenha entregue o seu coração para Jesus. Talvez você que nunca tenha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você que nunca tenha visto a provisão que Ele pode derramar sobre a sua vida. Talvez você tenha uma imagem deturpada da paternidade do Senhor. E por isso você nunca quis se relacionar com Deus. Talvez por isso você nunca quis fazer essa confissão, essa oração de confissão. Mas eu quero te falar que Ele trouxe hoje aqui dados para que você tenha as escamas retiradas dos seus olhos. E para que você saiba que Ele te ama. Que Ele quer cuidar de você, que Ele quer prover afeto, que Ele quer prover amor, que Ele quer prover proteção e tantas outras coisas que Ele pode prover nas nossas vidas, mas nós só conseguimos experimentar essa provisão se nós nos integrarmos e se nós nos entregarmos integralmente ao Senhor.
e se entregar integralmente, não diz respeito a você se tornar um religioso, mas mudar o seu estilo de vida. Ser um cristão não é ser um religioso. Ser um cristão é transformar a sua mente e fazer aquilo que Jesus espera que você faça. Primeiro ponto, que você tenha relacionamento com Ele, onde você reconheça quem Ele é na sua vida, para que então Ele possa fazer exatamente aquilo que você foi criado para fazer, para que Ele possa te empoderar e você faça aquilo que você foi criado para fazer. Deus está aqui, e o que mais Ele deseja é o seu coração nesse dia. Através dessa confissão, você tem acesso garantido ao Pai Celestial. Talvez você não tenha tido um pai bom, mas eu quero te falar que Ele é bom. Esse versículo 8 termina dizendo, Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que nele se refugia. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que você possa se refugiar nos seus braços, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha a sua história transformada, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração, levante a sua mão onde você estiver, o mais alto que você puder, para que eu te enxergue. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Se você puder ficar em pé, por favor, nós vamos orar junto. Fique em pé onde você estiver, você que deseja entregar o seu coração para Jesus. Pode levantar do seu lugar. Um dia eu tomei essa decisão, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Essa decisão me trouxe onde eu estou aqui, para falar a respeito daquele que mudou a minha história. De um menino quebrado, com tantas palavras de maldição lançadas, me colocou nesse lugar, para falar do amor que me conquistou, e que pode conquistar todos nós. Mas eu precisei me expor, eu precisei dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas se o Senhor é tudo isso que dizem, eu quero provar, eu quero me refugiar nos seus braços. E Ele me abraçou, e Ele mudou a minha história. Eu quero pedir que você que deseja entregar o seu coração, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar com você. Nós vamos orar junto agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Glória a Deus. Se você sente no seu lugar que essa mensagem é para você também, pode sair do seu lugar, não perca tempo, não deixe. A maior mentira que Satanás tem derramado e dito à humanidade nos últimos tempos é que ainda tem tempo. Você não precisa decidir isso hoje, você pode decidir isso amanhã. A vida é curta, meu irmão. A gente não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Não deixe para amanhã uma decisão importante que pode transformar a sua história. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar, amém? Fica aqui de frente para mim, irmão. Como você chama? Ricardo. Deus abençoe, Ricardo, prazer. Como a senhora? Daniela? André, Deus abençoe, André. Queria pedir que você coloque a mão no coração de vocês. Para você que nos assiste online e deseja também fazer essa oração, após essa oração, que você escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela, e que você entre em contato conosco, para que nós possamos te servir. Repete comigo aqui, Ricardo, André. Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro pela vida do Ricardo, Pai. Peço que o Senhor Deus enche a vida dele com a sua presença, Espírito Santo. Que ele se sinta amado, que ele se sinta cuidado, que ele se sinta escolhido. Sabe, que ele entenda o privilégio que ele tem no dia de hoje de receber o Deus verdadeiro em sua vida. Deus, que as marcas do passado não ditem quem ele será, Deus. A sua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Que ele tenha consciência disso, de quem o Senhor é, que o Senhor é um bom Pai,
Eu também oro pela vida da Andréia, Senhor, declarando a mesma coisa. Que o Teu Espírito esteja sobre a vida dela, guardando a mente dela, guardando o coração dela. Senhor, apagando da memória todas as experiências ruins que ela viveu, todas as palavras malditas que foram lançadas sobre o seu coração, para trazer desânimo, para trazer, Senhor, tristeza, prostração. Senhor, nós repreendemos e declaramos que a Andréia é uma filha amada do Senhor, Deus. Que ela entenda o caráter do Deus Pai, aquele que cuida, aquele que ama e aquele que provê. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ricardo, Andréia, eu peço que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós queremos orar por vocês. Ninguém vai pedir nada, só o telefone para que nós possamos entrar em contato e orar por vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. E eu queria falar com vocês rapidamente, para a gente não se alongar muito. Talvez você, cara, eu não sei, eu não conheço a sua história, mas talvez por conta da sua história, a sua imagem de quem Deus Pai está um pouco deturpada. Sabe, você reconhece que Deus é um bom Pai, você reconhece que Deus é bom, você reconhece que Ele te guarda, que Ele te protege, mas existe uma barreira que não te impede, que te impede com que você se relacione com Deus, de todo o seu coração. Eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver, nós vamos orar. Talvez as marcas da sua vida, talvez as dores que você viveu, talvez as experiências ruins que você teve, talvez foram pessoas que tentaram te machucar, talvez tenha sido mesmo dentro da sua casa. Eu não sei qual é a sua história, eu não estou aqui para julgar, muito menos menosprezar o seu sentimento, mas eu quero te falar que hoje Deus me disse que haveria cura para as almas. Haveria cura em almas, que feridas seriam cicatrizadas, que lacunas seriam preenchidas, porque Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que se importa, e Ele é um Pai que ama. Eu queria pedir que você que levantou do seu lugar, se você puder, eu queria pedir que você viesse aqui à frente, para que eu possa orar com você. Glória a Deus. A igreja pode ficar em pé, por favor. Enquanto nós estivermos nesse momento, nós somos uma família. Eu peço que você esteja intercedendo pelos nossos irmãos aqui. Que você estenda suas mãos para cá. A gente não sabe o tamanho das feridas que foram abertas. Nós não sabemos o que para muitos hoje é um dia de celebração, para outros é um dia de lembranças, e talvez lembranças ruins, lembranças que machucam, lembranças que doem. Mas o Espírito do Senhor está nesse lugar. Ele me disse que hoje almas seriam restauradas. Ele me disse hoje que feridas seriam cicatrizadas e que lacunas seriam preenchidas. E essa é a minha oração sobre a sua vida. Eu queria chamar o meu time, aqueles que vieram aqui. Eu acho que talvez ali o Serginho, a Ingrid está aqui também, o Ivan. Quero pedir que vocês venham aqui, que vocês me ajudem orando por essas pessoas. Senhor, nós te agradecemos pela sua doce presença, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um bom Pai. E nós reconhecemos no dia de hoje que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que ama, que o Senhor é um Deus que guarda, que o Senhor é um Deus que provê, e nada muda isso. Nós declaramos sobre todas as vidas, Deus, que se expuseram, e aqueles que talvez não tenham tido coragem, mas sentiram no Espírito a sua presença neste lugar. Deus, que eles saibam que o Senhor os ama, que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem sonhos, que o Senhor tem desejos, esperança, expectativa na vida deles para algo grande que será realizado, Senhor. Que eles possam estar cheios da sua presença, sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, que os vazios das almas sejam preenchidos, Senhor, pela sua doce presença. Espírito Santo de Deus, nós declaramos por esse dia, nós louvamos por esse dia, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor fez, e estamos esperançosos por viver ainda mais coisas ao seu lado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Pai, por nos amar tanto.
Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque o seu amor não está condicionado aos nossos erros ou aos nossos acertos. Obrigado porque o Senhor enxerga aquilo que ninguém vê. E eu peço que eles tenham a consciência disso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. E terminamos esse culto orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, em nome de Jesus.